Empresários do agronegócio podem ter sido os principais financiadores dos atos golpistas que aconteceram aí depois da derrota do Jair Bolsonaro nas eleições. Você não está surpreso, eu sei, mas tem detalhes aqui para conhecer a respeito desse financiamento que certamente vão te impressionar. Então, para começar essa história, a gente tem que voltar no sábado, dia 12, que rolou lá um bloqueio de 43 contas de suspeitos de financiar os atos golpistas que estão acontecendo nas rodovias, né? Vamos ver aqui. O ministro Alexandre de Moraes bloqueou as contas de mais de 40 empresas e empresários suspeitos de financiar protestos contra os resultados das eleições. De Brasília, Carolina Vilela tem os detalhes. Carol. Oi, Lana, muito boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanham. Segundo Alexandre de Moraes, o objetivo da medida é frear o financiamento dos atos que bloqueiam rodovias e atrapalham a vida das pessoas. Na decisão, o ministro do Supremo reforçou que a Polícia Rodoviária Federal identificou empresários que teriam fornecido estrutura completa para os manifestantes que pararam as estradas, como refeições, banheiros e até barracas. Moraes afirmou ainda que o deslocamento coordenado de caminhões aqui para Brasília, com fins de rompimento da ordem constitucional, pode configurar o crime de violação do Estado Democrático de Direito. O ministro determinou ainda que a Polícia Federal colha os depoimentos de todos os envolvidos em até 10 dias. Voltamos ao estúdio. Então, vimos aí o fato em si. São 43 contas, né, tanto de pessoas físicas quanto de empresas. E se vocês procurarem, todos os veículos de comunicação estão trazendo lá a lista dos 43 nomes. Dos financiadores. Dos financiadores, dos suspeitos, né? Para garantir a segurança jurídica. Agora, se você dá uma olhada nos nomes, Álvaro, eu vou ser sincera com você, eu senti falta de alguns nomes famosos. lá. Por exemplo, eu fiquei olhando, cadê o Luciano Hang, por exemplo, né? Esse aí teve um caminhão dele, tava bloqueando a estrada lá, foram tirar, tombou o caminhão. Aqui, ó. O Bolsonaro, Luciano Hang enviou caminhão para ato golpista, segundo Polícia Rodoviária Federal. Porra, segundo imagens, segundo olhos, segundo tudo, porra, segundo os fatos. Em Santa Catarina, empresários participaram de bloqueios e lockout para contestar resultado das eleições. Da Aline Maciel, da Clarissa Levi. Tá. Na agência pública? Uhum. Então faltam uns nomes aí. Eu concordo bastante com um comentário que eu vi o Sakamoto fazendo, né? Que o que o Alexandre de Moraes fez foi mais dar um tiro de aviso, né? Meio que avisar, gente, eu posso fazer isso. Não foi tanto realmente ir atrás. Mas, enfim, voltando à história. Tendo a lista lá dos 43 nomes, o pessoal vai atrás, né? O pessoal vai atrás tentar descobrir quem que é isso aí. Então, vamos aqui para uma reportagem que saiu essa madrugada no UOL. Tá, suspeitos dos atos golpistas doaram 1.300.000... Não, 1.300.000 a Bolsonaro. Vamos ver quem são. Então, 500 mil tá vindo ali do Atílio Rovares, da transportadora que tem o nome dele, fica em Sorriso. Aí mais 197 mil, família Bedin, também lá de Sorriso. Sorriso tá bonita aqui, ó. Mais 147 mil, família Pozobon, Fermap Transportes, também de Sorriso. 103 mil, Costa Beber, Nova Mutum, tudo Mato Grosso, ó. 80 mil, Pedrassani, no Drelaf Transportes. Tudo pessoal do ramo de transportes, estão reparando? Ó, sediado em Mato Grosso, é Cuiabá, né? Mais 60 conto aí da Filha Piaia, Campo Novo, do Parecis, Mato Grosso. Mais 60 conto aí do Ogliari, da Muriama Transportes, Nova Mutum, Mato Grosso. Mais 500 conto aí do Fausto Skoll, Show, tem a Cipal, Indústria e Comércio, também Sorriso. 50 conto do Gerson Luiz Grabuio, Agritex, Querência, Mato Grosso, mais 30 mil
do Valdemar Verde, do Banco Rodobens, mais 30 mil do Moisés Bock, Berrante de Ouro, Transportes LTDA, Sorriso. Tá sobrando Mato Grosso muito sorriso. Mato Grosso tá muito bem representado nisso aí, né? E assim, gente, desculpa dizer, mas sempre que tiver esse tipo de listinha eu vou trazer, tá? Eu vou trazer, porque esses são os culpados que se escondem. A gente vê muitos políticos, a gente vê os manifestantes, inclusive, ri muito deles. E tem esse pessoal que é tão culpado quanto e fica escondido nas sombras, então quando esses nomes aparecem, tem que trazer. Agora, diga. Não, só ia dizer que está certíssima a tua posição editorial, porque a exposição desses nomes, Sofia, às vezes é toda a punição que esses nomes vão receber. Infelizmente é verdade. Né? Infelizmente é verdade. Mas enfim, daí o Brasil de fato trouxe uma reportagem hoje que eu achei interessante para trazer aqui. Beleza, ó. Quem é quem? Conheça pessoas acusadas de organizar e financiar os atos golpistas no Brasil. Empresários do agro, setor privilegiado para o Bolsonaro no governo, estão liderando a lista. É do Igor Carvalho e é de agorinha. Agorinha. Daí nessa reportagem, uma das coisas que ele vai mostrar é justamente que o setor de transporte e o setor agro, que muitas vezes andam juntos, são os mais bem representados aí. E aí eu vou dizer aqui que o Álvaro ele sempre fala, né, que os militares sempre estão participando de tudo, você sempre, se fuçar o suficiente, acaba achando os militares. Eu concordo plenamente e eu vou em frente, adiciono aí que o mesmo vale para o agro. Né? Você cutuca o suficiente, mexe o suficiente, você acaba achando o agro envolvido também. Mas vamos para a reportagem. A lista também mostra que entre os principais organizadores e financiadores das manifestações, dos lamuriosos bolsonaristas, estamos poéticos aqui, hein? Lamuriosos bolsonaristas, estão empresários do círculo pessoal do Jair Bolsonaro, aproximando os atos da presidência da República. Tá. Então, só para citar um dos exemplos aí que fala de empresários do círculo do Bolsonaro, aquele cara lá, o Atílio Elias Rovares, que é o primeiro da lista, que sozinho doou 500 mil, quase metade do 1,3 transportadora milhões. É famosa. Se você andar 3 horas aí de carro na estrada, qualquer estrada brasileira, você vê um caminhão dele aí. Então, esse cara, a reportagem vai contar que ele fazia jantares junto com o Bolsonaro e com a Tereza Cristina, ministra da Agricultura. E além de empresário aí do agro e do transporte, o cara também é piloto de rally. Só um detalhe, assim, tipo, que eu acho interessante, um piloto de rally foi um dos maiores financiadores dos atos golpistas. É Brasil. Pois é. É Brasil. Agora, é interessante, né? Porque daí eles querem que a gente acredite que o Bolsonaro mesmo não tem nada a ver com isso, né? Quando você repara que no WhatsApp da galera aí, tem muitos colegas jornalistas, tá? Que vivem disso, sem ganhar adicional de salariedade, eles são obrigados a praticar lá nado livre, no chorume lá do WhatsApp bolsonarista. E tem as orientações... Também, né, Álvaro? Eu preciso, né? Às vezes, mais do que eu deveria, no Twitter eu tava seguindo uns malucos ali, e daí os malucos começam a aparecer para quem eu sigo, e eu enfim, tô me perdendo na conversa aqui, mas eu invariavelmente e inadvertidamente acabava divulgando o conteúdo desses idiotas por fazer isso no Twitter, que não é o jeito certo de acompanhar. Mas assim, ó, se você fosse ver lá os grupos de Telegram, de Zap e tal, você ia ver que tinham orientações que vinham das mais diversas fontes, mas todas convergem, que é, não fale em Bolsonaro, hein? Não leva foto do Bolsonaro, hein? Ou, não fala em Forças Armadas, hein? Não pede intervenção militar, pede intervenção federal, né? Não fala para fechar STF, hein? Não, agora não e tal. Então essas orientações existem, elas são centralizadas, né? E aí você vai me dizer que existe outro núcleo de extrema direita com o mesmo potencial, com o mesmo poder de fogo do gabinete do ódio do Carluxo? Começa a ficar esquisito, começa a ficar difícil para a navalha de Ockham cortar isso aí, Sofia.
Porque a gente já sabe de onde veio em 2018, a gente já sabe de onde veio na eleição de 2022, quer dizer que agora vem de um lugar diferente? Difícil de aceitar essa tese, né? Mas, enfim, tem outras informações aí para a gente completar ou não? Não, só sugerir para as pessoas irem lá ver a reportagem do Carvalho no Brasil de Fato, que lá eles citam quem são vários dos nomes na lista, né? Não vou ficar aqui passando um por um, só comentar que tem um tal de Jorge José Moura, que é chamado de Rei da Soja no Acre. Tem o tal do Victor César Priori, que foi pego, que também é empresário do agro em Goiás, que foi pego coagindo funcionários a bloquearem as estradas em horário de trabalho. Tem também o tal do Emílio Dalcico Neto, que é um ex-presidente do Sindicato de Empresas de Veículos e Cargas de Itajaí. Esse eu faço questão de trazer aqui só para dizer para vocês, gente. Sindicato de empresa, sindicato patronal, não existe, tá bom? Se vocês ouvirem isso, saiba que falar de sindicato das empresas é a mesma coisa que falar em terraplanismo, tá? Sindicato patronal. Da mesma forma que lockout não é greve, porra. Exatamente, exatamente. E por aí vai, você vê, tinha tal do Argínio Bedin, que é o pai da soja no Mato Grosso, então você vê assim, tipo, até os apelidos pelos quais os caras são conhecidos, você já consegue ver para onde que vai essa história. Então só fica a recomendação, deem uma olhada lá na reportagem que vale a pena. Eu queria aproveitar a oportunidade também, Sofia, eu acho que encaixa, ainda que tangencialmente aqui nessa conversa, um alerta sobre a generalização. Você sabe que dia desses não, faz tempo, eu fui conversar aí com os jornalistas aí, alguns da mídia hegemônica e tal, e eu estava falando sobre Forças Armadas e sobre como a cultura golpista está instaurada lá na mão, os caras são formados para serem golpistas. E aí me disseram assim, mas não generalize, tem militares que são muito sérios, né? E mais um pouquinho alguém Nem todo diz assim, militar. Toda generalização é burra. Eu gostaria que vocês percebessem que a frase toda generalização é burra contém uma generalização, o que transforma essa frase numa frase burra. E a Sofia aqui acabou de dizer. Quando eu digo assim, existe um golpismo que está entranhado de maneira estrutural nas Forças Armadas. Aí alguém vem e diz, mas nem todo militar. Isso é igual você reclamar de machismo e falar, mas nem todo homem, entendeu? Não é hora de dizer nem todo militar, não é hora de dizer nem todo homem, né? Então, assim, a gente precisa aprender a aceitar quando problemas estruturais são apontados em instituições ou então na sociedade em geral. Né? Imagina a cara de pau de um branco chegar para o professor Silvio Almeida, que vem para a gente e fala assim, olha, a sociedade brasileira padece de um racismo estrutural. Alguém vai chegar para ele e vai falar assim, professor, mas nem todo branco. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, vamos parar aqui para pensar em problemas que estão estruturalmente colocados no agronegócio, como indústria. A gente tem uma cultura de rapinagem do Brasil, não tem outro jeito de colocar, e vamos colocar também a questão aqui das Forças Armadas, que tem um problema do golpismo que está ali historicamente colocado e não é de hoje, né? Enfim, 15 de novembro passou faz o quê? 3 dias, porra, pelo amor de Deus. É isso só, Sofia, porque eu me sinto muito agredido com isso, sabe? Você aponta problemas estruturais e é taxado de burro, imediatamente. Então, assim a gente não vai conseguir resolver nada, né? Enfim, fica aqui a minha indignação. Não, eu acho muito bem colocado, né? Uma coisa é você generalizar, outra coisa é apontar um problema estrutural. E a gente tem o agronegócio, e quando eu estou falando agronegócio, estou falando nos grandes latifundiários, não estou falando no pequeno produtor rural. Pelo amor de Deus, você tem 20 galinhas e 5 porcos, você não é o agronegócio. Exatamente. É isso que a Sofia quer te dizer. Muito pelo contrário, o pequeno produtor rural, a agricultura familiar é o que, de fato, alimenta o Brasil. Não é o agronegócio que só serve para produzir soja e exportar, deixando todos os problemas aqui para a gente, né? Então, é um problema estrutural aqui no Brasil, sim, a concentração fundiária, a dependência aí da exportação, né? Vender produto de baixo valor agregado.
e todos os problemas que vêm com isso, de grilagem, de degradação do meio ambiente, de ataque aos povos originários, etc, etc. Então é um problema estrutural. As minhas 15 galinhas, como diz o Álvaro, não entram nisso? Não, claro que não, porque você não é um grande latifundiário.